Olá pessoal, boa noite, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma live ao vivo aqui no canal do Instagram da Escola de Tributos Municipais. Talvez você possa estar vendo esse vídeo em alguma outra mídia social da escola, mas aí já vai ser a mídia, já vai ser o vídeo aqui gravado, tá? Então hoje aqui a gente está de novo aqui para estar falando com vocês sobre a temática voltada da reforma tributária e hoje especificamente sobre o IBS, né, umas linhas gerais do IBS. Então deixa eu já ir cumprimentando o pessoal que está aqui, que está chegando. Boa noite a Rose Santiago, boa noite Elaine Cristina, sejam muito bem-vindas e obrigado aí pela presença. O Edivans Pascoal, o Jorge Borba, já te chamo Edivans. O Wesley, boa noite Volmar, boa noite Alan, boa noite Thay, boa noite Freire, o Alce Freire, o Jorge aqui, o Borba dando boa noite, o Wesley também dando boa noite, obrigado, o Luciano, boa noite Marlos, o Jorge aqui falando ali que ele é auditor fiscal lá de Jijoca de Jericoacoara. Já coloquem aí vocês aí o município e a cidade, o município e o estado de vocês aí pra gente falando aqui. Então já temos o Jorge aí de Jijoca de Jericoacoara no Ceará. Boa noite Miguel, boa noite a Rose, boa noite Jonas Henrique, boa noite João, meu amor, boa noite, tudo bem? Boa noite Cristiane, sejam bem-vindos, boa noite Bruna. Vamos chegando, pessoal, que daqui a pouquinho a gente já começa aí a live, vamos compartilhar aí a Alessandra de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o Marlos aqui dando boa noite a todos, o Marlos é lá de Goiânia, Bueno Winnie de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Eu morei em Campo Grande muito tempo, do ladinho, pertinho, acho que uns 70 quilômetros. Caxias do Sul, Alexandre, São Miguel do Iguaçu, Paraná, Tati, Jorge Silva aqui, boa noite Douglas Rigueto, sejam bem-vindos, pessoal, vamos compartilhando já a live. Ontem foi um dia muito bacana, a gente teve um público muito legal aqui, provavelmente muitos de vocês aqui estavam ontem também, né? E hoje aqui a gente vai estar tratando aí do IBS. Dá uma boa noite aqui pro Douglas, ele é de Tomé Açu, no Pará. O Wellington de Guapimirim, Rio de Janeiro, boa noite. Então boa noite a todos. Vamos compartilhando aqui no canto, para quem está no celular, aqui no canto, nesse cantinho aqui, tem um aviãozinho, tá? Cliquem nesse aviãozinho e disparem esse aviãozinho aí para os contatos de vocês. Compartilhem via WhatsApp, via o próprio direct aqui do Instagram. O Marlos colocando aí assessor jurídico tributário no estado de Goiás, né? Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, vamos compartilhando. Já vou chamar o professor Edivans, a Josiele, boa noite Tiago. Aqui o Alan Viana, de Seropédica, no Rio de Janeiro. O Fábio entrando agora também aqui. Sejam muito bem-vindos, vamos compartilhar, coloquem aí o município e o estado de vocês. Boa noite, Tiago. Boa noite, PH Vargas. Sejam todos muito bem-vindos. Aí a nossa segunda live aí dessa série aí que a gente está fazendo sobre a reforma tributária. Essa primeira provavelmente teremos mais lives. Vamos ter capacitações também relacionadas à reforma tributária, tá? Boa noite aqui o Jonathan. Boa noite aqui a Josiele de Pelotas, Rio Grande do Sul. Boa noite aqui Pati. O Tiago Coutinho de Recife, Pernambuco. José Henrique do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo. Então hoje mais uma vez gente aí do país todo. Não esqueçam de compartilhar. Aí o PH Vargas de Maragogi, Alagoas. Eita, tá no paraíso aí também, hein? Sei o Jorge Borba aí, o Jorge Borba Jijoca de Jericoacoara e o PH Vargas aí, Maragogi, Alagoas, os paraísos. Não conheço nenhum dos dois, pretendo quem sabe um dia conhecer, só conheço por foto, por TV, enfim. Bom, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o professor Edivans.
Deixa eu colocar aqui, aceitar. Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Não, pessoal, já vi gente aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Pará, Ceará, do Rio de Janeiro, de Alagoas, enfim, gente aí do país todo, né? Henrique, boa noite, Cristiane Andrade, sejam bem-vindos. Fazer o Incompany aí. Olha, vamos sim, a gente também trabalha com o Incompany, tá? Pega vários. Entra aqui em contato, que pode ser até pelo Instagram, aqui pelo direct, e a gente faz contato aí e negocia aí para a gente fazer um treinamento aí, né? Pode ser específico aí para o seu município, às vezes pode ser alguma associação, pode haver alguma associação aí na sua região buscando capacitação, e a gente está aqui à disposição para atender todo mundo aí no país inteiro, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver quem mais aqui, o Anderson. Edvan, eu mandei o convite para você, você chegou, vou mandar de novo, tá? Vou mandar de novo aí para ver se chega para ti aí. Então o Henrique aqui um salve, Rafael, o Henrique lá de Tijucas do Sul, no Paraná, acho que é o litoral ali, né, do Paraná, Tijucas do Sul, se eu não me engano, ou não, é mais para baixo aqui, né, descendo a Serra 101, você coloca aí para a gente aí. Não me recordo muito bem agora. A Maria Aparecida, lá de São Roque do Canaã, do Espírito Santo, muito bem-vindos aí, sejam bem-vindos. Edvan, não está dando certo aqui, não sei, você está pelo celular, né? Porque tem que ser pelo celular, senão não consegue. Eu estou te mandando o convite, só que daí ele está retornando, como se você estivesse pedindo acesso de novo. Ou qualquer coisa, Edvan, sai e entra novamente aí, sai do Instagram tudo e entra novamente aí, tá bom? Daí você chama novamente aqui. Sim, pelo celular. Vou tentar mais uma vez aqui, que eu tô mandando a entrada ao vivo com o Edvan e não algum problema técnico aqui que a gente não está sabendo o que é. O professor Alex está dizendo ali, boa noite, me chamo Alex Campanha, sou auditor fiscal em Vitória da Conquista, na Bahia, grande Vitória da Conquista. Passei por aí uma vez, cara, em 2003, faz muito tempo. Saí de Campo Grande de carro, fui passar ali, depois eu desci para Ilhéus, aí de Vitória na Conquista, acabei descendo Ilhéus, aí depois eu não lembro o nome da outra cidade agora, famosa ali também, acabei esquecendo. A rua de Catolé do Rocha, Paraíba, Tijucas do Sul fica entre Joinville e Curitiba, o Henrique, primeiro eu falei litoral, né, depois eu lembrei que tem Tijucas do Sul ali descendo a 101, né. Aqui, Cláudia G. Torres, auditora fiscal em Deodápolis, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, eu tenho um carinho todo especial, morei muito tempo em Campo Grande, fui várias vezes em Dourados, que aí Deodápolis, se eu salvo engano, é próximo de Dourados, aí no Mato Grosso do Sul. O Edvan está falando que não está recebendo, que estranho. Que estranho, Edvan. Eu vou aqui de novo, deixa eu tentar. Tentei de novo aqui, Edvan, vamos ver se vai aí. Ver se vai. Estranho. Tá com algum problema aqui no Instagram, que eu não estou conseguindo. Deixa eu ficar. Tentar chamar por aqui, Edvan. Já bloquear, sai comentário. Já ao vivo com o Edvan. Ver aqui, que agora mesmo. Não está indo o convite para você, Edvan? Será que Ai, que estranho, muito estranho aqui. Estranho. Estamos com algum problema técnico aí com o Edvan aí. Aqui. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou tentar aqui dar uma mexida aqui, só um instante. Ver quem são as pessoas. Edvan, estou aceitando o Edvan. Entrar ao vivo com o Edvan. A conexão não está boa, Jorge. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar fazer uma troca aqui, pessoal. Só um instante. Vamos ver aqui.
Ô, pessoal, tentei dar uma mexida aqui. Como é que está a conexão, José Henrique? Que comentou que a conexão não está boa. E agora? Como que está a conexão agora? Enquanto isso, o Sérgio Silva aí de Seropédica, Rio de Janeiro também. Vamos lá, vamos ver aqui, José Henrique. Se alguém puder dar um retorno sobre a conexão aqui, se ela está boa aqui agora ou não. Eu vou tentar de novo aqui chamar o Edvans. Vamos ver agora se vai o convite. Mandei de novo, Edvans. Vamos ver se agora chega aí para você. A Cristiane falou que agora melhorou. Então, talvez fosse algum probleminha que eu estava tendo aqui no momento. Vamos ver. Obrigado, Zé Henrique. Obrigado, Cristiane. Edvans, dá um alô aí pra gente se chegou, que eu mandei de novo. Tá vindo aqui, eu tô retornando. Tô retornando aqui para você o convite. Pelo jeito não está dando certo. Edvans, se você estiver aí me ouvindo ainda, tá? Eu vou pedir para você sair aí da live, sair aí do Instagram e volta de novo e entra aqui para a gente tentar chamar, tá? Enquanto isso, eu vou iniciar aqui, vou iniciando aqui com o pessoal. Não estou recebendo convite. Que estranho, Edvans. Muito estranho. Não sei dizer o que é aqui. Cara, não sei dizer o que é. Eu troquei minha conexão aqui, daí o pessoal já falou que melhorou. Achei que talvez pudesse ser, mas é algum outro tipo de problema que está ocorrendo que eu não sei o que é. Eu vou fazer o seguinte, Edvans, eu vou começar a tocar aqui, tá? Vou começar a falar aqui com vocês. Deixa eu diminuí um pouco o ventilador aqui, pessoal, porque meu ar estragou e eu transpiro demais, está muito quente aqui na minha cidade. Então, talvez estava tendo um barulho, né? Eu acredito que agora deva ter melhorado esse barulho. E deixa eu fazer uma última tentativa aqui de chamar o Edvans, né? Se eu não conseguir, eu vou começar e depois, durante a live, eu vou tentando aqui, tá, Edvans? De chamar, caso o convite ainda não chegue. Obrigado, Sérgio, aí, obrigado pela presença. Então, vamos começar aí, pessoal. A gente está com um probleminha aqui, talvez no decorrer da live a gente consiga acrescentar aí, colocar aqui o professor Edvans, tá? Então, vamos lá, a gente dá os recados iniciais, né? Primeiro, quero agradecer aí a participação de vocês, né? De todos aqui que estão aqui podendo participar ao vivo aqui dessa live. Quero pedir para vocês aí, como de costume, compartilhar, tá? Tem um aviãozinho aqui, compartilhem no grupo de WhatsApp de vocês, compartilhem aí no próprio direct aí com as pessoas interessadas, com os grupos interessados, que é conteúdo aqui de extrema relevância, tá bom? A gente tem previsto aqui a participação do Edvans, só que a gente está com um probleminha aqui para colocar ele na live que eu não estou sabendo qual é. Eu vou ficar tentando aqui durante a live mandar o convite, aí dando certo em algum momento, o professor Edvans daí entra, tá bom? Desde já a gente já pede desculpas aí por esse inconveniente, a gente não está sabendo qual o problema que é aqui, tá bom? Então vamos lá. Solicitar aqui para vocês também que sigam aqui o Instagram da Escola de Tributos, caso você não siga ainda, vá ali e siga o Instagram da Escola de Tributos Municipais, tá? O bate-papo aqui, ele, como ontem, como de amanhã também, ele visa aqui apresentar aí os principais aspectos da reforma tributária. A gente, sem pretensão nenhuma, né, pretende esgotar o tema, até porque é um início de debate, né, é um início de debate ainda, e a gente vai apresentar aqui os principais aspectos daqueles pontos que estão positivados na emenda constitucional 132, tá, que é a emenda da reforma tributária. Eu vou estar passando para vocês e quero priorizar vocês o seguinte: as dúvidas ou comentários que vocês priorizem colocar aqui numa caixinha que tem aqui, de um ponto de interrogação, porque no feed ele pode passar.
tá bom? Edivans, eu estou vendo aqui que você está solicitando para participar, não chegou o convite. Cara, sinceramente, eu não sei o que pode ser, tá? Não sei o que pode ser, porque ontem deu certinho aqui, eu não tô sabendo, talvez, o que pode estar acontecendo aqui. O que eu vou fazendo é o seguinte, Edivans, eu vou tentando aqui, vez ou outra, eu vou mandando o convite aqui, chegando aí você entra aí, tá bom? A Rosane aí acabou de começar a seguir a gente aqui. Quero pedir para todo mundo que não segue, né, a gente está tendo um alcance muito grande aí de não seguidores. Então, se você é um não seguidor e está, de alguma forma, consumindo aqui o nosso conteúdo, seja o vídeo, ou seja as postagens, que você siga aqui no Instagram da Escola de Tributos Municipais. Então, a gente tem uma meta aí de até amanhã com esse evento da reforma tributária, tentar chegar a 5 mil seguidores, estamos com 4.820, então ajuda a gente aí, compartilha para a gente chegar lá, tá bom? Ainda falando aqui dos recados, né? Apresentar para vocês a Escola de Tributos Municipais, o projeto que começou há 3 anos atrás, agora no dia 19 de janeiro, vai fazer 3 anos que a gente fez a nossa primeira live aqui no canal, então estamos evoluindo, está passando tempo, a gente está aprendendo aqui e está conseguindo trazer aí mais conteúdo, de mais qualidade, com pessoas aí capacitadas. Tá bom? Queria apresentar para vocês também o Clube do Fisco. Para quem não conhece, convido vocês a conhecer. É um clube onde quem faz parte, quem é membro do Clube do Fisco, tem vários benefícios, né? Entre eles aulas gratuitas, e-books gratuitos e também descontos aí nos cursos, descontos que chegam a até 80%. Inclusive, nós faremos um e-book sobre a reforma tributária, que a gente vai, um resumão, né, da reforma tributária, que a gente vai disponibilizar para venda, só que quem for membro ativo do Clube do Fisco, a partir do 2º mês já consegue resgatar esse e-book aí de forma gratuita, tá bom? E falando aqui de quem está falando, ontem a gente estava com o professor Miqueias, hoje estava previsto aqui o professor Edivans, estou tentando colocar ele aqui, mas está com algum problema que eu não sei o que é, estou mandando convite a todo momento aqui, tá, Edivans? Aparecendo aí, pode clicar. É algum problema que eu não sei o que é que pode ter ocorrido aqui. Sinceramente, não sei, tá? Então, vamos começar aqui efetivamente aqui com o conteúdo, tá? Que a gente preparou aqui sobre esse tema, né? Os pontos aqui sobre esse tema que a gente separou aqui algumas coisas que a gente julga importantes, né? Só lembrando que Edivans, eu estou vendo que você mandou aqui no WhatsApp, né? Você pediu para participar. Chega aqui para mim a sua solicitação de participação, só que eu mando e você não está recebendo. Não sei o que é que está ocorrendo, tá, Edivans? Mas vamos tentando aqui durante a live, tá? Durante a live eu estou mandando aqui, ó, entrar ao vivo com o Edivans. De novo aqui, estou tentando mandar o convite para você, tá? Ver aqui, ó, vi que você pediu de novo, estou mandando de novo agora. Tá? Vamos ver aí, não sei qual que é o problema. Mas vamos lá. Falando aí da reforma tributária, né? Ontem nós trouxemos aí para vocês um panorama geral da reforma, assim, vários assuntos, e hoje é especificamente aí sobre o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Esse imposto que ele vai unificar o que hoje a gente conhece como o ISS, que é um imposto de competência dos municípios e do Distrito Federal, e o ICMS, que é o imposto de competência dos estados e também do Distrito Federal. Tá? Obrigado aí para vocês que estão dando aí o coraçãozinho, o 100, esse foguinho aqui que eu nem sei o que é, tá? Mas interajam aí dando esse coraçãozinho, esse foguinho, que isso ajuda bastante aqui no engajamento do canal, e não esqueçam de compartilhar a live e seguir aqui a Escola de Tributos Municipais, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje é o IBS em linhas gerais. Então, o IBS, ele veio para unificar aí dois tributos, né? 2 impostos. Um imposto municipal, que é o ISS, e um imposto estadual, que é o ICMS. Boa noite aí, Zil Lopes, de Rio Verde, no estado do Goiás. Né? Então, vamos lá. Houve essa unificação. Então, a partir de 2033, o ISS e o ICMS vão morrer. Não vai existir mais, salvo se houver alguma prorrogação, mas acredito que não. Então, o IBS ele vai substituir, a partir de 2033, só existirá o IBS.
Até 2033, a gente vai conviver aí com duas tributações, né? Dois regimes de tributação, que é a tributação do ISS e a tributação do ICMS, junto com a tributação do IBS, que ele vai começar, e tem um tempo, o IBS vai começar em 2026, tá? Se não me falha a memória, 2026 ele já começa, a título de experiência, a cobrança aí do IBS, tá bom? E qual que é a grande novidade, né, trazida aí pela essa emenda constitucional? Tá? A grande novidade é que agora surgiu uma nova competência tributária que não existia até então, né? Dá uma boa noite aqui para o Ferreira, que é o Adriano Ferreira, da Prefeitura de Matão, em São Paulo, no estado de São Paulo. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos, compartilhem a live e não esqueçam de seguir o canal aqui da Escola de Tributos Municipais. Se você estiver assistindo depois no YouTube ou em alguma outra mídia, segue ali, se inscreva no YouTube ou também segue a outra mídia que você estiver vendo esse vídeo aqui, tá bom? Então, a gente tem uma grande novidade que é essa competência compartilhada. Então, nós temos aqui uma situação hoje que existe uma competência nova. Nós tínhamos competência comum, competência concorrente. Por exemplo, de competência concorrente, nós temos ali a questão a contribuição de melhoria. Todos os entes, a competência comum, melhor dizendo, todos os entes, eles podem instituir a contribuição de melhoria. Tá? No caso do ISS, eu tinha uma competência exclusiva dos municípios e do Distrito Federal para a instituição. Do ICMS, existia uma competência lá exclusiva para os estados e para o Distrito Federal. E agora o IBS é uma competência compartilhada. Então, quem que vai ser o competente? O ente competente, ou melhor dizendo agora, os entes competentes são os estados, o Distrito Federal e os municípios. Só que o que difere daí um pouco é o seguinte: quando o ente tem uma competência sobre um determinado tributo, quem já estudou direito tributário, né, e partindo da premissa aqui que as pessoas já têm pelo menos uma noção um pouco de direito tributário, a competência, eu falo principalmente dentro da competência tributária, a gente vê principalmente a questão da instituição, né, e da capacidade de instituir o tributo e de legislar sobre o tributo. E o que acontece? Com o IBS isso muda, porque o IBS, na verdade, ele vai ser criado através de uma lei complementar que vai ser aprovada no Congresso Nacional, né, que deve ser aprovada no Congresso Nacional. É uma lei, vamos dizer assim, multifederativa, né? Estou exemplificando agora mais a título pedagógico, né? Então, vão ser vários entes, né, entes diferentes e vários entes que vão ter a competência sobre determinado tributo, só que não é o ente, não é o município, não é o Estado, por exemplo, que vai fazer uma lei instituindo o IBS ali para ele. Esse IBS ele vai ser instituído através de uma lei complementar, né? E essa lei complementar, ela vai trazer ali essa competência, de uma competência compartilhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Tá? Então, essa é a primeira questão, né? A primeira diferença, né? A primeira novidade em relação a uma tributação nova, que é a competência compartilhada, que não existia antes. E essa competência, né, como a gente falou, a instituição vai se dar pelo Congresso Nacional, a instituição do IBS, através de uma lei complementar. E quando a gente fala de lei complementar, no âmbito da reforma tributária, a gente vê que a lei complementar ela tem um peso muito grande, porque você vê inúmeras passagens sobre lei complementar, né? Inúmeras passagens. Boa noite aí, o André Henrique, da agente fiscal tributário lá de Balneário Camboriú, aqui pertinho, aqui em Santa Catarina, seja bem-vindo. Boa noite a vocês que foram chegando depois, tá? Deixa eu tentar aqui ver se... Edivan, de vez em quando eu estou tentando te chamar aqui, tá? É algum problema aqui que eu não sei te dizer. Boa noite, Daiane. Pessoal, vamos seguindo a Escola de Tributos Municipais. Bacana aí, estamos com cerca de 50 pessoas aí. Baixou um pouquinho aqui agora, mas vamos seguindo aí. Então, e daí qual que é a outra novidade agora, né?
Quando... Boa noite, Gilmar, de Adamantina, estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Gilmar. Quando a gente fala de ISS hoje, na tributação vigente hoje, nós temos aí no ISS uma tributação sobre serviço. E quando a gente fala do ICMS hoje, nós temos uma tributação sobre mercadorias e alguns serviços, né, que são os serviços de transporte e os serviços de telecomunicação. Lembrando que o ICMS não é qualquer serviço de transporte, é o serviço de transporte intermunicipal e interestadual. Porque se o transporte for local, for intramunicipal, dentro do mesmo município, aí é competência do ISS. Então, hoje eu tenho uma tributação que ela recai sobre, no caso do ISS, sobre o serviço, e no caso do ICMS, sobre mercadorias e alguns serviços. Tá? Veja bem, sobre mercadorias e alguns serviços. O que o IBS está fazendo? Ele está juntando tudo isso, só que o IBS fala em uma tributação de bens e serviços. E o conceito de bens, ele é diferente, né, do conceito da mercadoria. Né? A mercadoria é aquilo que há uma troca de titularidade. Um bem não necessariamente, um bem ele não é adquirido com o objetivo de se revender. Então, tem algumas coisas, né, que a gente vai ter que aguardar aí as leis complementares, né? Vão surgir muitos debates aí para a gente ter algumas definições do que vai abarcar a tributação, o que vem a ser esses bens que vão ser tributados, né? E esses serviços. E esses bens, o texto constitucional, ele traz, a emenda constitucional, são bens materiais e imateriais. Então, a gente vai ter que ter uma espécie de um direcionamento aí na lei complementar para a gente entender o que é que vai estar realmente aí passível de tributação pelo IBS. Então, há um longo aí, caminho ainda de discussão. A emenda constitucional previu um prazo de 180 dias para que os projetos de lei complementares, como a gente está tratando aqui do IBS, eu vou falar sobre o IBS, tá? Que o projeto de lei complementar dos assuntos relacionados ao IBS fossem encaminhados ao Congresso. Então, aí a gente tem aproximadamente aí até o dia 20 de junho, aproximadamente, para que esses projetos de lei sejam encaminhados ao Congresso. Isso vai chegar no Congresso Nacional, vai ter toda a discussão, tá, sobre essa temática. E esses projetos de leis, eles vão estar embasados, muita coisa provavelmente vai estar embasado, em estudos técnicos, né? E inclusive estão sendo formados grupos técnicos de estudos sobre as várias temáticas. Então, a gente vai ter lá um grupo técnico para discutir as imunidades, um grupo técnico para discutir a transição, um grupo técnico, enfim, são vários grupos técnicos, acho que são 19, 20, são inúmeros grupos técnicos que foram aí instituídos, né, foram criados ou normatizados aí pela portaria 34 do Ministério da Fazenda, uma portaria que foi editada, eu não lembro a data certa, mas acho que no dia 12 de janeiro agora de 2024. Tá? Então, a gente tem aí uma regulamentação, né, que é a lei complementar, que vai reger todo o IBS, tá? Sendo suportado ali esse texto, provavelmente muita coisa vai sair desses grupos técnicos, né, que inclusive estão sendo formados aí para discussão e levar isso para o Congresso Nacional e isso transformado em lei, numa lei complementar. Tá? A Zil Lopes está falando aqui que foi dia 11/1 a portaria. Obrigado, Zil Lopes. Então, a portaria do Ministério da Fazenda do dia 11 de janeiro aqui de 2024. E ainda aqui sobre a questão do IBS, a gente tem uma questão muito interessante aqui, várias questões são interessantes, né? Uma é que ele vai incidir sobre bens materiais e imateriais e os direitos desses bens, e não apenas sobre a questão das mercadorias e serviços. Então, a gente vai ter que ficar atento aí ao que vai vir pela frente para a gente começar a entender bem isso. Tá? E uma outra questão interessante do IBS
até nessa questão da simplificação, que é agora um princípio positivado na Constituição, trazido pela emenda constitucional 102, que é o princípio da simplicidade, né? E um dos objetivos do IBS é a questão relacionada aí à simplificação. Tentando aqui de novo, Edivans, o princípio da simplificação. Então, nessa simplificação, o que acontece? Se você pega o texto da reforma, da emenda 132 e vai ler, ele fala que o IBS ele vai ter uma legislação única em todo o território nacional. Então, o que é de IBS vai ser uma legislação só. Uma legislação só. Então, todos os municípios vão obedecer, né, independente do município para onde o bem foi entregue, ou o serviço foi prestado, ou isso aí vai ter toda uma discussão que eu já vou entrar aqui também, a gente tem ali que vai seguir uma legislação única, tá? Inclusive relacionada às obrigações acessórias. Então, vai ter uma simplificação nessa parte. A Zil Lopes está falando, uma colega auditora de Rio Verde está em um dos grupos. Legal, bacana. Eu também a gente está separando aqui, eu vou participar de algum grupo também, assim como o professor Miquel, que teve ontem, também vai participar de grupos aí relacionados à reforma. Então, a gente vai estar aí dentro aí dessa discussão também, tá bom? Então, voltando aqui, então vai ser uma legislação única em todo o território nacional, né? Vai ter essa legislação aí que vai ser a mesma, né? Independente para onde esse IBS vai ser devido, né? Para qual município vai pertencer, independente disso, a legislação vai ser uma só, única. Só que não é, eu digo assim, não é tudo igual. Por quê? Porque quando a gente vai entrar no campo da alíquota, e quem já leu a reforma tributária vai observar isso lá, a alíquota, cada ente vai colocar a sua alíquota. Tá? Então, o município A pode colocar, por exemplo, uma alíquota de 4%. O município B pode colocar de 3%, o D de 5%, enfim. Cada município e cada estado vão estabelecer as suas alíquotas. E o contribuinte, né, o sujeito passivo, melhor dizendo, já vou entrar num detalhe bacana aqui sobre isso, o sujeito passivo, o sujeito passivo que é aquele obrigado a fazer o pagamento do tributo, o sujeito passivo ele vai pagar pelo somatório dessas alíquotas. Então, vamos imaginar que determinada operação tributada pelo IBS, que venha a ser tributada pelo IBS, seja considerada devida ali para Curitiba, um exemplo. Então, o que acontece? Vai se observar qual que é a alíquota que Curitiba adota e qual que é a alíquota que o Estado do Paraná adota. E vai somar essas alíquotas. Então, vamos supor, vai dar 20%, 22%, 27%, não sei. Vai somar as alíquotas, porque cada ente vai instituir a sua alíquota, né? Então, vai somar essas alíquotas e essa vai ser a alíquota daí que o sujeito passivo vai ter que pagar. E um detalhe é que, diferentemente da forma como é hoje, né, hoje o ISS integra a sua própria base de cálculo. E o que a gente chama? A gente chama isso de um imposto por dentro. E agora o IBS ele vai ser por fora. Então, o IBS ele não integra a sua própria base de cálculo, né? Então ele vai ser uma forma diferente aí também de você calcular o IBS. Vai dar uma diferença de você calcular um tributo por dentro ou um tributo por fora, né? Então isso tem diferenças aí. Tá? Deixa eu ver aqui, o Edivans fez um comentário aqui. Princípio da neutralidade, onde visa diminuir os efeitos da tributação sobre a decisão dos agentes econômicos, evitando distorções e consequente ineficiência do sistema econômico. Esse é um outro princípio importante também, né? Esse princípio da neutralidade aí, e ele vai vir um pouco aí com a questão também da não cumulatividade, né? Que está presente, o IBS vai ser um tributo não cumulativo, a gente vai ter uma diferencinha aí para quem é optante do Simples Nacional, que a gente vai falar mais no final,
Inclusive, se a gente conseguir colocar o Edvans até lá, vai ser interessante, porque o Edvans até está preparando aqui um curso sobre fiscalização do Simples Nacional para fazer aqui na Escola de Tributos Municipais, para ministrar esse curso aqui, inclusive daí já abordando algumas coisas já da reforma tributária, né? Então, vai ser muito bacana aí, pessoal. Peço para vocês acompanharem. Aproveitando esse break, quero pedir para vocês, quem não segue a Escola de Tributos Municipais, segue. Vai ali em cima, tem tipo uma setinha, se você está aqui no Instagram, baixa ali e começa a seguir a Escola de Tributos Municipais. A gente tem muitos espectadores aí, muita gente que visita a escola e que não é seguidor. Então segue ali, dá essa moralzinha para a gente continuar aqui trazendo conteúdo. E também no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube depois, a gravação, também inscreva-se lá no canal do YouTube. Tá? E falando aqui, voltando para a questão da alíquota, o Wesley colocou aqui, essa alíquota será que vai obedecer às alíquotas mínimas e máximas que é adotada pelo ISS? Olha, Wesley, tudo que a gente disser aqui agora, nesse momento, vai ser tudo uma especulação, tá? A gente vai ter que aguardar mesmo essas discussões, tá? Então, eu acredito, né, mas aí eu acredito, não estou falando que isso vai acontecer, que talvez isso que você colocou aqui, Wesley, talvez ele continue, tá? Se adote aí algo parecido em relação a essa alíquota. O que vai diferenciar é o seguinte, o município às vezes vai começar a ter uma tributação sobre algo que ele não tinha, que é o imposto sobre bens e serviços, né? Será que essa alíquota que o município instituir, será que ela vai ser válida quando for um bem, né, que estiver sendo ali comprado, por exemplo? Será que isso vai poder acontecer em todos os casos? Então, a gente vai ter que aguardar aí uma lei complementar para a gente poder definir isso aí. Que pode ser que a base de tributação do município, com o IBS, que ela aumente significativamente ou não. E a gente não vai saber se a tributação vai aumentar ou não, assim. Qualquer um que fale alguma coisa agora, na verdade, assim, é um pouco de especulação, tá? A gente tem que aguardar mesmo e sentir como que vai acontecer na prática. Eu prefiro aguardar aí para ver como que vai acontecer na prática. Tentando de novo aqui, Edvans. Vamos ver se tem mais algum comentário. Quero pedir para vocês, nos comentários, tá? Priorizem tentar colocar num ponto de interrogação que está aqui, tá? Se você está no computador, você não vai conseguir. Mas se você estiver no Instagram, você consegue ali. E fica mais fácil para a gente resgatar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem mais aqui, ó. Para mudar a alíquota do ISS, teria que mexer a 116. Isso, Ana. Se você for mudar uma alíquota do ISS, você vai ter que adotar como parâmetros a Lei Complementar 116. Então, o município, se ele for mexer na sua alíquota, ele vai ter que observar uma alíquota mínima de 2% e a máxima de 5%. Acontece que, quando, lá em 2033, o ISS vai morrer, tá? Então, morrendo o ISS, vai morrer as leis do ISS. A Lei Complementar 116 também está com os dias contados. Então, em 2033, a Lei Complementar 116 não vai ter mais efetividade. Por quê? Porque o tributo vai ter morrido, né? Então, daí você vai ter que, o município, ele vai observar os regramentos da Lei Complementar que instituir o IBS. Só que lembrando que daí já não haverá uma autonomia completa, como hoje tem do ISS, do município fazer uma lei local para alterar algo ali do IBS, né? A não ser a questão da alíquota. A alíquota vai ser uma questão que o município vai ter ainda, vai continuar com uma certa autonomia, né? O Edvans respondendo para o Wesley aqui, pelo que está na legislação, a previsão é de que a alíquota de serviços deve ser majoradas, né? Deve ter saído aqui o corretor automático aqui. A Maria Aparecida, penso que a 116 não terá força. Maria Aparecida, a 116 morre junto com o ICMS, a 116 morre junto com o ISS em 2033, assim como a Lei Complementar 87, que é do ICMS, vai morrer junto com o ICMS em 2033. Tá? E o regulamento do ICMS também vai morrer? Olha, tudo indica que agora, em 2033, pelo entendimento que eu fiz, pelo menos até agora, nas leituras que eu fiz até agora, eu entendo que tudo que é de ICMS e tudo que é de ISS em 2033 morreu, tá? Vai morrer.
Sobre a alíquota, o Thiago está colocando uma questão aqui bem bacana que consta na emenda constitucional, que assim, o Senado ele vai estabelecer alíquotas de referência. Então, por exemplo, se um determinado estado ou um determinado município não estabelecer a sua alíquota, qual alíquota que vai ser utilizada? Será utilizada essa alíquota de referência estabelecida pelo Senado Federal, e só que o Senado Federal vai ter que observar algumas coisas que estão na lei complementar, que vai ser editada ainda, a gente não sabe, né? Vai ter uma lei complementar sobre isso. O Henrique, já se tem uma ideia do que seria o regime especial para serviços financeiros? A ideia que tem é zero hoje, tá? Por quê? Existem esses grupos técnicos que vão iniciar uma discussão sobre isso, tá? Tá bom, Henrique? Então, assim, hoje não tem, tá? Existe essa previsão, está até previsto para eu falar aqui com vocês sobre isso, mas não tem essa previsão. O Fábio, e os códigos tributários dos municípios morrem também? Fábio, o Código Tributário do município como um todo não, mas a parte que fala do ISS, sim, né? Vai por tabela, vai acabar morrendo também a parte que fala para os municípios, a parte que fala do ISS. Para os estados, a parte que fala do ICMS vai acabar morrendo. Então, se seu município tem uma lei específica para ISS hoje, em 2033 morreu. Tá? Se está dentro, se a parte do ISS está hoje no seu município, está dentro do Código Tributário do município, então essa parte vai morrer, não vai ter mais efetividade, porque o imposto não vai mais existir, né? O ISS não vai existir. Boa noite, Henrique, sejam bem-vindos. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui com a pauta aqui, então. Deixa eu ver aqui. Já falei que cada ente vai fixar a sua alíquota, né? Tanto Estado, Federal e municípios. Uma questão diferente do que tem hoje aí para... Aqui, como a maioria aqui, né, e o canal é mais voltado para municípios, hoje o ISS, o que acontece nos municípios? O ISS, o município vai instituir e ele pode colocar alíquotas diferentes para vários tipos de operação. Então, ele coloca lá, para construção civil, subitem 702, ele coloca 3%. Aí ele vai lá serviços bancários, né? Serviços bancários, ele vai lá e coloca, por exemplo, 5%. Né? E ele vai mexendo essas alíquotas aí conforme o tipo de serviço. Né? Tem município que faz essas alíquotas diferentes. Agora, quando o município instituir, o município vai ter uma alíquota única para o IBS. Se ele instituiu, sei lá, 4%, vai ser 4%, independente do bem lá ou do serviço. É 4%, tá? Não vai ter diferença. Então, é uma alíquota padrão que ela vai incidir aí sobre todas as operações. Não haverá mais várias alíquotas. Eu sei que alguns municípios já adotam uma alíquota padrão, né? Já colocam a mesma alíquota para todos os serviços de cabo a rabo. Né? Mas a maioria dos municípios, pelo menos dos que eu conheço, a imensa maioria, ele traz alíquotas diferentes conforme o serviço é prestado. E agora, no IBS, o município vai escolher uma alíquota. Essa alíquota vai valer para todas as operações. Tá bom? Uma outra questão importante que eu deixei aqui o IBS ele será não cumulativo, como eu já tinha falado no início, né? E o IBS ele não vai integrar a sua própria base de cálculo. Ou seja, ele vai ser uma tributação por fora. Tá? Ele vai ser uma tributação por fora, o IBS. O ISS hoje é uma tributação por dentro. Então, o cálculo ele vai ser diferente, tá bom? Aí, até nas capacitações que a gente vai fazer aqui pela Escola de Tributos Municipais, daí a gente vai explicar, vai ensinar a fazer cálculo, tudo certinho, tá bom? Uma outra questão aqui muito importante que agora, aqui eu julgo também uma novidade bem grande aí, em relação que veio aqui com a emenda constitucional 132. E falando aqui de IBS, que é o tema de hoje, aqui da nossa live de hoje, a reforma tributária trouxe para a lei complementar, que provavelmente vai ser a mesma, que vai regrar tudo que é do IBS, provavelmente seja a mesma lei complementar. Essa lei complementar, ela vai definir quem é o sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo. E o engraçado, tá? O engraçado é que,
Se você pegar hoje o 146 da Constituição, deixa eu até ver certinho aqui para falar a numeração correta para vocês. Se você pegar o 146, inciso 3, a linha a Constituição vai dizer que cabe a lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, aí a linha A, definição de tributos, bem como em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, base de cálculos e contribuintes. Então, o que a gente tem na Constituição? Que uma lei complementar vai definir o contribuinte. E a gente sabe que contribuinte, ele é uma espécie de sujeito passivo, né? Os sujeitos passivos são dois, é o contribuinte e o responsável, né? O sujeito passivo é aquele que tem que fazer o pagamento do tributo. Tá? O contribuinte é aquele que pratica o fato gerador e o responsável é aquele que, mesmo não praticando o fato gerador, a lei, né, a legislação vai falar o seguinte, olha, é você responsável que tem que fazer o pagamento. Então, tanto o responsável quanto o contribuinte, eles são sujeitos passivos. E, especificamente para o IBS, está determinado na Constituição que a lei complementar, no caso do IBS, ela vai definir o sujeito passivo. Então, essa lei complementar, ela pode trazer ali para a gente o contribuinte, pode trazer já o responsável dessas operações que serão tributadas aí pelo IBS. Tá? Obrigado, Vinícius, por seguir aqui a escola. Queria pedir para quem está aqui ao vivo ou quem está assistindo depois, caso ainda não siga a escola, que siga aqui a Escola de Tributos Municipais. Vamos ajudar aí a gente chegar na meta aí de 5 mil seguidores aí. Coloquei isso como meta aí até amanhã, vamos ver se a gente consegue chegar. Então, vamos lá. Estou olhando na caixinha aqui. A Tatiane colocou ISS fixo poderá existir? O ISS fixo eu te garanto que não. O ISS fixo não vai existir. Por quê? Porque o ISS vai acabar. Né? Só que isso vai acabar quando? Lá em 2033. Até 2033 a gente vai ter que conviver com duas formas de tributação. Tá bom, Tatiana? Então, até 2033 teremos o ISS e o IBS. No caso do município, né? ISS e IBS aí, para a gente tá dando uma olhada, tendo que estudar. Pessoal, o ISS vai morrer só em 2033, tá? Até lá tem muito chão pela frente, então a gente tem que continuar estudando o ISS, tem que continuar acompanhando jurisprudência, vendo, enfim, que até 2030, até 2032, até 31 de dezembro de 2032, o ISS vai existir. Então, vão ocorrer fatos geradores do ISS. E como pode haver cobrança de 5 anos para trás, então nós temos aí uma sobrevida de um possível lançamento de ISS ainda até 2037. Tá? Então, a gente tem que ficar atentos aí em relação a isso. Então, tem muito tempo ainda para o ISS conviver. Tá? Vamos ver aqui na caixinha de perguntas quem mais. Deixa eu ver aqui a Elisângela. Nos municípios com programas de incentivo a empresas com isenção de ISS, não haverá essa opção mais? Não. ISS morre, se tiver alguma isenção de ISS, morreu. Não tem mais, a empresa passa a não ter mais aí esse benefício. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. A Elisângela ainda, ela dá um exemplo, né? A isenção aqui, por exemplo, na construção do Código 7, que está relacionado à construção, né? 702, que a alíquota é menor. A partir de 2033 não vai existir mais. Tá? Então, os fatos geradores ocorridos a partir de 2033 não teria mais. Tá? Pessoal, priorizem aqui no ponto de interrogação que eu consigo puxar tudo. Tá? A Elisângela ainda coloca aqui período de construção ou incentivo e criação de empregos para alguns códigos diminuir a alíquota. Sim, vários municípios fazem esses incentivos, né? Diminuem aí a alíquota. E lembrando só que o ISS não pode ter alíquota inferior a 2%, tá? Só que há exceções, e uma das exceções, as exceções, melhor dizendo, são para os subitens 702, 705 e o do transporte, que me fugiu a memória agora qual o subitem que é, tá? Mas só para esses casos, tá? Pode ter uma alíquota inferior a 2%.
O Tiago, terá compensação de perdas do ISS aos municípios? Ó, vai ter um fundo que vai ser criado, que ninguém sabe ainda exatamente como é que vai ficar, mas provavelmente tem alguma coisa assim, né? E isso vai terminar lá em 2077, tá? 2077. As leis ainda não estão definidas, não se sabe ainda como é que vai funcionar, mas vai acabar em 2077. Em 2077, se eu tiver nesse plano aqui ainda, eu vou estar com 100 anos. Eu acho que eu não vou ver finalizar, tá? Mas vamos lá. O Henrique aqui, a cota parte do ICMS será incorporada na alíquota municipal do IBS? Bom, uma coisa é o ICMS, tá? Outra coisa é o IBS. Então, como a gente está falando aqui só do IBS, enquanto o ICMS existir, vai ter a cota parte do ICMS. E também nós teremos cota parte do IBS, na repartição das receitas, a gente até falou um pouquinho ontem, né? Então vai ter aí a cota parte aí do IBS, tudo que o Estado arrecadar, 25% do IBS vai ter que ser repartido para os municípios. E tem a regrinha lá na emenda constitucional, onde a gente alertou a questão do meio ambiente, a força que o meio ambiente, questões ambientais, ganharam dentro dessa reforma, né, tributária, a positivação disso no texto constitucional. Então, uma parte, por exemplo, vai estar relacionado a critérios ambientais definidos por uma lei estadual. Então, tem que ficar atentos aí, os municípios têm que ficar atentos aos seus estados quando editarem essas leis, tá bom? O IBS não permite concessão, o Edvans falando aqui, por enquanto não permite concessão. Que a gente tem no IBS, o que a gente vai ter, assim, tem alguns grupos que estão sendo, quer dizer, os macrogrupos já até existem, tá? Só que precisa pormenorizar isso, e isso vai vir por lei complementar. Porque o IBS, ele vai ter alíquota, né? E essa alíquota é formada pela alíquota do município, mais a alíquota do Estado, vai juntar. E existem alguns setores que vão ter redução dessa alíquota. Por exemplo, tem setores que vão ter redução de 60% da alíquota. Tem setores que estarão, vai ter redução de 100%. Só que isso a gente só vai saber com mais detalhes a partir do momento que saírem as leis complementares. Tá? Transporte, o Edvan falando aí, tem 16 da lista. O 1601, então, tá? Então, a única exceção à alíquota de 2%, né, que pode ter alíquota inferior a 2%, de acordo com o artigo 8º-A, parágrafo 1º, a parte final do parágrafo 1º do artigo 8º-A da 116, o 702 e 705, que está relacionado à construção civil e reforma, e o 1601, que está relacionado ao transporte coletivo municipal de passageiros. Então, tem que ser um transporte coletivo, não pode ser um transporte individual. E também tem lá os modais, né, que é rodoviário, metroviário, aquaviário. Então, tem que ser naqueles modais. Se for aquele tipo de transporte do 1601, aí você pode, o município pode adotar uma alíquota inferior a 2%, ou criar benefícios, como redução de base de cálculo, algo nesse sentido, onde a alíquota efetiva fique inferior a 2%. Tá? Obrigado, Edvan. Maria Aparecida colocando aqui, as deduções da base de cálculo, no caso da construção civil, será definido por essa lei complementar? Maria Aparecida, o ISS morreu. Quer dizer, morreu não. Hoje está beleza, né? Ainda existe. Mas em 2033, ele vai morrer. Então, tudo que é de ISS, dedução de base de cálculo, não tem. Tá? Inclusive, a construção civil é um dos segmentos que provavelmente vai ser beneficiado com essa alíquota reduzida. Tá? Então, já o benefício da construção civil já vai ser essa alíquota reduzida aí. Mais detalhes, como é que vai funcionar, não sabemos ainda. Tá? Ainda ninguém sabe. Precisamos aguardar aí a lei complementar. Tá bom? Que vai tratar aí do IBS. Aí, dando o segmento aqui, agora falando aqui, ó, o produto da arrecadação do IBS, ele não vai direto para o cofre do município e do estado, não. Tá? Então, hoje, o que acontece? O ISS, teve o fato gerador do ISS, pagou a guia, já vai direto para o cofre do município. O IBS, isso vai para uma conta, essa conta vai ser gerida por quem? Pelo comitê gestor. Vai ter um comitê gestor formado, né, por membros ali, por pessoas tanto da administração municipal quanto da administração estadual. Então, eles vão fazer a gestão desses recursos. Tá? E daí, esse órgão, essa entidade que foi criada, que é o comitê gestor, ele vai fazer daí a distribuição
do dinheiro para os municípios e para os estados. E como que isso vai ser feito? Não se sabe ainda. Lei complementar vai definir essas questões. Inclusive, tem grupos de trabalho, né? Está sendo formado grupo de trabalho, também especificamente aí sobre essa temática. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui, uma questão interessante aqui do IBS é que a tributação ela vai ser no destino, né? Então, isso aqui é com a ideia de acabar um pouco com a guerra fiscal. Tá? O ISS, a gente sabe que, às vezes, o ISS ele incide onde o serviço é realizado, às vezes ele vai estar incidindo no local do estabelecimento prestador. Então, né, depende do serviço, da forma como ele é efetivamente executado, né? Depende da caracterização ou não de estabelecimento prestador. Tem uma série de questões relacionadas aí ao ISS, para a gente saber para onde o ISS é devido. No caso do IBS, o que acontece? A lei complementar, ela vai definir essa questão aí do local, né? Para onde que o ISS vai ser devido, o IBS, melhor dizendo, para onde que esse IBS vai ser devido. E esse destino, né, a própria emenda constitucional, ela já trouxe aqui a possibilidade do que pode ser considerado como destino, que o IBS vai ser devido no destino. Tá? Vai ficar lá, por exemplo, para o município do destino. Mas o que é esse destino? Então, a própria emenda constitucional já trouxe ali um norte, que a lei complementar daí vai detalhar um pouco mais. O que é esse norte? O destino poderá ser o local da entrega. Então, de repente, eu comprei um bem, recebi esse bem aqui na minha casa, o local da entrega aqui, eu estou em Indaial, né, moro em Indaial, Santa Catarina. Se aquela situação é uma situação onde o destino é considerado o local da entrega, então daí o IBS vai ser devido aqui em Indaial, Santa Catarina. Então, eu vou ter a parte da alíquota do IBS pro município de Indaial e vou ter a parte da alíquota do IBS que é do estado de Santa Catarina. Aí tem uma outra situação, por exemplo, o destino pode ser o que mais? O destino poderá ser o local da disponibilização ou da localização desse bem. Tá? Então, também pode ser destino. Esse destino também pode ser o local da prestação ou da disponibilização do serviço. Né? Aqui, como o canal é voltado para a tributação municipal, então a gente vê muito a questão do ISS. Então, o serviço. O que é o local? Como é no destino, esse destino vai ser o local da prestação ou da disponibilização do serviço. Aí talvez a gente possa cair no mesmo dilema que a gente tem do ISS. Qual que é o local da prestação de serviço? Porque se você pegar o artigo 3º da Lei Complementar 116, o caput, ele vai estar dizendo: o serviço considera-se prestado e o ISS devido no local do estabelecimento prestador. Na falta de estabelecimento, no local do domicílio do prestador. Salvo as exceções, daí ele entra com exceções. Então, talvez esse tipo de problema, talvez ele persista. Né? A gente vai ter que acompanhar para ver como que vai acontecer. E esse destino, já que a tributação é no destino, o destino ainda poderá ser, isso está no texto constitucional, está na emenda constitucional, o destino poderá ser o domicílio, o local do domicílio ou da localização do adquirente do bem ou do destinatário do bem. Né? Então, tem um bem que é destinado, eu posso comprar algo, olha só a complicação que vai ser. Né? Então, ele fala que pode ser o local do domicílio ou da localização do adquirente ou do destinatário. Eu, Rafael, posso comprar algo, ou seja, eu sou o adquirente, mas esse bem está sendo enviado, sei lá, para o meu filho. E como que vai definir isso? Como que funciona? Hoje a gente não sabe. A lei complementar, a ideia é que a lei complementar decifre isso, né? E também o destino ele pode ser esse local, né? Podendo ter diferentes razões. Esse local pode ter diferenciações em razão das características das operações. Então, na verdade, nessa parte para saber para onde vai ser devido, eu digo que não vai, a simplificação não é tão grande assim.
né, eu acredito que a gente vai ter ainda alguns embates aí relacionados a essa possível briga, né? E lembrando que, havendo briga, entre aspas, né, uma briga, uma discussão entre o município e o comitê gestor, entre o Estado e o comitê gestor, entre o município e o Estado, isso vai ser decidido pelo STJ. Tá? Então, isso está no texto constitucional, que também, né, trazido, uma novidade trazida aí pela emenda constitucional 132. Tá bom? Vamos ver aqui, agora que eu terminei aqui essa parte, vamos ver o que tem de comentários aqui. Pessoal, eu pedi para vocês priorizarem na caixa de perguntas, tá? Senão eu posso perder, e muito provavelmente eu perdi algumas coisas aqui. Vamos lá, o Jorge Silva falando. Substituição tributária como de bebidas, centralizando a arrecadação na fábrica, vai continuar no IBS, na CBS? Jorge, não sabemos o que vai acontecer, tá? A gente tem que esperar. Pelo texto constitucional, isso não é possível afirmar hoje. Quem vai dizer isso, né, ou pelo menos deverá dizer isso, é a lei complementar que vai tratar do IBS e da CBS, tá bom? Deixa eu ver aqui. Henrique, você acha que pode continuar havendo discussão quanto ao conceito de serviço no IBS? Por exemplo, a incidência de locações? Então, a locação, né, principalmente a locação de bens móveis, a gente tem súmula, inclusive, se eu não me engano, é 52, súmula vinculante da STF, ele fala da impossibilidade, né, da tributação na alocação de bens móveis. Só que agora, com o IBS, eu acho que abriu uma porta para talvez essa tributação ocorrer, né? Então, por exemplo, a Localiza tem o carro, a Localiza aloca o carro, estou fazendo até propaganda aqui, uma locadora de veículos, né? Ela aloca o carro. Tá, o que ela está fazendo? Ela está alocando simplesmente um bem móvel, não está vendo ali em tese ali uma prestação de serviço. Então, não teria ali, vamos dizer assim, o ISS. Salvo se ela alocar como motorista, aí ela está prestando um serviço e daí sim teria a questão do ISS. E agora, vai ter ou não? Numa alocação de imóvel, será que vai ter ou não? Né? É uma operação de transmissão de bens, não é? Esse bem é material, esse bem é imaterial, que o IBS ele vai tributar bens materiais e imateriais. O que será que vai ser considerado? A gente não consegue hoje determinar, pelo texto constitucional, isso não é possível hoje, que vai ser matérias aí que a lei complementar vai provavelmente tratar, tá bom? O Marcos Paulo, a fiscalização será compartilhada entre os entes, vai estar na LC. Já tem essa previsão aí, né, de compartilhamento, inclusive de informações, de junção. Então, o fisco ele está caminhando na parte do IBS, tá? Ele está caminhando para ser uma espécie de um fisco uno, né? Ter uma unicidade. Então, muito possivelmente também com o tempo, talvez haja uma valorização maior dos fiscos, principalmente municipal e principalmente daquelas cidades menores, que a gente sabe toda a dificuldade que tem nas cidades menores, tanto em relação à remuneração, a incentivo, enfim, uma série de situações aí, tá bom? Dando continuidade aqui também, para efeito de IBS, a lei complementar também vai ter que tratar do contencioso tributário. Então, o processo administrativo tributário, os critérios ali também de obrigações acessórias, eles vão ter que estar regidos aí também tudo por uma lei complementar lá, editada aí pelo Congresso Nacional. E uma lei complementar, ela também vai tratar aí de regimes específicos de tributação. Não me lembro quem perguntou aí. Boa noite, Carlos Maia, seja muito bem-vindo. Quem perguntou anteriormente, vai ter também uma lei complementar, né? Vai ser necessário uma lei complementar para reger aí alguns regimes específicos de tributação. Esses regimes específicos estarão relacionados aos combustíveis, serviços financeiros, bens imóveis, tá? Bens imóveis, sociedades cooperativas, dentre outras situações que estão ali na emenda constitucional, tá bom? Pessoal, voltando ao recado, quem não segue a Escola de Tributos Municipais, por favor, segue ali, vai ali no Instagram ali em cima, você que está ao vivo, baixa ali, já segue. Você que está assistindo depois aí, segue a gente no canal e também inscreva-se lá no canal do YouTube,
que a gente vai tentar colocar essa live também lá no YouTube, lá, tá bom? Então vamos lá, agora entrando um pouquinho, falando ainda de IBS, só que agora a gente entrando na parte do comitê gestor, um breve relato aqui sobre a questão do comitê gestor, tá? Ivan, estou de novo aqui, estou toda hora tentando te mandar o convite aqui, tá? Acabei de tentar novamente aqui. Sobre o comitê gestor. Então, esse comitê gestor, obrigado pelos coraçõezinhos aí, pessoal, isso ajuda bastante, quem puder aí dar o coraçãozinho, fazer alguma interação aí com a live aí, isso ajuda bastante, tá bom? Muito obrigado aí para quem tá contribuindo aí para a gente, tá? Esse comitê gestor, ele vai fazer uma gestão, o IBS, ele vai ter uma gestão integrada. Essa gestão integrada vai ser através desse comitê gestor. Tá? Esse comitê gestor, ele vai ter uma possibilidade de alternância ali da presidência, né? Ora vai estar o presidente, o presidente, por exemplo, pode ser um representante de Estado, ora pode ser de municípios, enfim. Esse comitê gestor vão ser formados por pessoas desses entes. Tá? Então, esses entes vão ter participação aí no comitê gestor. E a ideia do comitê gestor, por exemplo, um dos papéis, né? Alguns papéis eu vou falar aqui, do comitê gestor por exemplo, uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do IBS. Então, esse comitê gestor ele vai ficar responsável por uniformizar essa interpretação. Eu estou com dúvida para saber onde é devido o IBS da compra do carro. Então, o comitê gestor vai uniformizar essa interpretação, né? Vai ser, nesse caso, considera-se, lógico, ele vai ter que estar embasado na lei complementar que vai ser criada para isso, né? E ele vai ter que fazer uma definição sobre isso. Tá? Então, o comitê gestor ele vai uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços. Tá bom? O comitê gestor também vai caber ao comitê gestor fazer a arrecadação do IBS. Então, quem vai arrecadar é o comitê gestor, e o comitê gestor, o que ele vai fazer? Ele vai distribuir o IBS para os municípios e para os estados. Então, aquilo que eu falei anteriormente um pouco, não é o município que vai arrecadar. Quem vai arrecadar mesmo é esse comitê gestor, essa entidade que foi criada, que a Constituição determinou para que seja criada. Então, esse comitê gestor, ele que vai arrecadar, e daí depois ele vai distribuir isso para os estados e para os municípios. Tá? Como que isso vai funcionar? Não sei. Tem grupo temático, né? Tem grupo técnico que vai trabalhar em cima dessa questão aqui. Tá bom? Esse comitê gestor também, por exemplo, ele vai decidir sobre o contencioso administrativo. Tá? Então, o contencioso administrativo tributário referente ao IBS vai ser definido lá junto ao comitê gestor. Então, o comitê gestor vai ter um papel muito grande. Eu brinco que ele vai ser quase que um ente sui generis, né? É uma entidade que está sendo criada, que ele tem alguns poderes que praticamente são poderes de entes, tá? E uma outra questão também do comitê gestor, né, que vai estar ali para o comitê gestor tratar, dentro das atribuições desse comitê gestor, ele vai ter aí, obviamente, alguns custos, ele vai ter que se manter. E a manutenção desse comitê gestor, o recurso para manter, esse comitê gestor ele vai ser financiado com um percentual da arrecadação do IBS. Então, nem todo o IBS é arrecadado, tá? Nem todo o IBS é arrecadado, vai ser repartido lá para os estados e municípios. Por quê? Porque um pedacinho, que a gente não sabe qual que é esse pedaço hoje, tá? Um pedaço vai ficar lá para manutenção do comitê gestor, tá bom? Um pedaço fica para manutenção do comitê gestor. Então, vamos lá. Maria Aparecida aqui falando, e as cobranças serão por conta do comitê? Então, isso aí vai ter uma definição, porque lançamento, cobrança, dívida ativa, enfim, todos esses outros procedimentos, tem uma previsão na Constituição lá que vão precisar da participação tanto dos auditores como dos procuradores municipais. Tá? Isso provavelmente sendo feito lá via comitê gestor. Tá? Então, a gente tem que aguardar algumas coisas para saber exatamente como vai funcionar, a gente tem que aguardar um pouco ainda, tá bom? O Marcos Paulo aqui falando, o comitê gestor será responsável por um sistema de dados unificados do IBS, onde podemos acessar? Rapaz, pergunta
eu acho que agora, nesse momento, pergunta de US$ 1 milhão, sabe? Tem aquela famosa questão assim. Bom, o que a gente sabe do comitê gestor hoje, pelo que está na Constituição? Aquilo que foi acrescentado pela emenda constitucional 132, de 21 de dezembro, ou 20, né, de 20 de dezembro de 2023, que o comitê gestor vai fazer a arrecadação e vai distribuir. Para ele fazer isso, obviamente que ele vai ter que ter algum sistema, né? Esse comitê gestor vai ter que ter algum sistema para fazer isso. E onde você pode acessar? Olha, a gestão vai ser feita pelo comitê gestor. Hoje nós não temos essa informação para te passar. A gente vai ter que aguardar, vai ter muita novidade. Eu diria para vocês o seguinte, pessoal, esse ano de 24 e o ano de 25 é o ano que a gente vai ter que ficar muito atento, porque vai começar a sair muita norma. Primeiro é uma norma geral, a lei complementar, que vai tratar do IBS, e depois vão começar a sair aí resoluções desse comitê gestor, que a gente vai ter que ficar atento. E muito possivelmente o comitê gestor, com o tempo do Simples Nacional, venha talvez aí a deixar de existir e existir só esse comitê gestor do IBS. Não sei, estou conjecturando aqui uma possibilidade talvez aí que possa vir a ocorrer do desenho, do rumo, né, que as coisas estão caminhando, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Então, do comitê gestor que eu tinha para tratar aqui é isso, e agora uma parte final aqui para a gente chegar aqui nos assuntos finais. Estamos aí com 1h12 aqui de live aberta. É relacionado aos optantes do Simples Nacional. Até deixa eu tentar chamar de novo aqui o meu amigo Edivans, que aqui o Edivans entrar aqui principalmente nessa parte aqui, mas a gente está com algum problema, infelizmente, aqui. Não sei o que é, né? Mas vamos lá. Deixa eu acenar aqui para quem está entrando agora. Quem está entrando agora aí não segue a Escola de Tributos Municipais, segue aí, pessoal. Eu tenho uma estatística aqui no Instagram, que o Instagram nos últimos 30 dias aí alcançou mais de 5.200 contas da escola. Dessas 5.200, cerca de metade, ou seja, cerca de 2.600 não é seguidor aqui da escola, né? Olha só, segue a escola aí, né? Dá essa moral aqui para a escola. A gente está fazendo bastante coisa e esse ano a gente vai estar muito presente aí nas mídias sociais, tá bom? Então, aqui do Simples Nacional, infelizmente não estamos conseguindo aqui, né? Mas vamos lá. Simples Nacional, né? Simples Nacional. O que a gente tem hoje, tá? O que a gente tem hoje? E o que a gente tem hoje é só o que traz, só o que trouxe, né, para a gente aí, positivando na Constituição, só o que a emenda constitucional 132 trouxe. Tá? Então, o que a gente tem? O Simples Nacional ele vai ser impactado pelo IBS? Vai, com certeza vai ser impactado. Primeiro que o ICMS e o ISS vai deixar de existir, então uma hora só vai existir o IBS lá no Simples. Se o Simples continuar, enfim, vamos considerar que tudo continua. Tá? Mas vai sair ISS e ICMS e vai entrar a questão do IBS. Tá? O que acontece? Nesse primeiro momento, o que a gente tem? O optante do Simples Nacional, ele vai poder escolher, tá? No caso do IBS e da CBS. O que ele vai escolher? Ele vai escolher se ele recolhe o IBS e o CBS pelo Simples, lá na guia normal do Simples, normal, como ele já faz hoje, ou ele vai poder optar assim, não, eu não quero recolher o IBS e o CBS na guia do Simples, eu vou recolher por fora do Simples. O optante do Simples Nacional ele vai poder fazer isso. Aí vão ter consequências dependendo da escolha que ele fizer. Tá? Isso pelo texto constitucional. Quais são essas consequências? Primeiro, imaginando o cenário que ele escolha fazer o recolhimento do IBS e do CBS pelo Simples Nacional. Tá? Se o optante do Simples Nacional escolher recolher o IBS e o CBS, e a CBS, melhor dizendo, pelo Simples Nacional, o optante do Simples ele não vai poder se beneficiar dos créditos tributários em razão da não cumulatividade. Tá? Então, o optante do Simples ele quer recolher pelo Simples Nacional, ele quer recolher a IBS e a CBS pelo Simples Nacional. Beleza, ele fez essa opção, aí ele não vai ter direito ao creditamento em razão da não cumulatividade. Agora, se o posicionamento, se a decisão daquele optante pelo Simples Nacional
ele decidir recolher o IBS e decidir recolher o CBS por fora do Simples Nacional, tá? Numa guia apartada, fora do Simples Nacional, aí esse optante do Simples Nacional ele vai poder se beneficiar das regras do IBS e da CBS. E uma das principais é a questão da não cumulatividade. Ou seja, daí eu sou optante do Simples Nacional. Se eu optar por recolher por fora o IBS e o CBS, toda vez que eu tomar um serviço ou comprar um bem, esse serviço, esse bem, muito provavelmente vai ter incidido o IBS. Aí, eu, o optante do Simples Nacional, por ter escolhido recolher o IBS e o CBS por fora do Simples Nacional, eu vou ter direito a me creditar desse valor do IBS que foi recolhido referente a essa operação de venda para mim, que sou optante do Simples Nacional. Tá? Então, essa é uma questão bacana. Tá, o que compensa mais, Rafael? Não sei, vai depender da situação e da realidade de cada um. Talvez tenha optantes do Simples Nacional que compense continuar recolhendo tudo pelo Simples. Né? E pode ser que tenha optante do Simples Nacional que a melhor saída, a questão tributária para ele pagar talvez menos tributação, ele fazer o recolhimento do IBS e da CBS por fora do Simples Nacional. Que daí ele recolhendo por fora, ele vai poder participar daqueles benefícios lá da IBS e da CBS, principalmente a questão da não cumulatividade. Vai ter crédito tributário que ele vai poder se aproveitar. Entendeu? Então, o Simples Nacional teve aí esse impacto na reforma tributária com a implementação, né, que vai vir através de uma lei complementar, principalmente aí do IBS, trouxe esse impacto aí para os optantes do Simples Nacional, tá bom? E, pessoal, aí 1h20 aí, né, praticamente 1h20 de live, chegamos ao fim aqui daquilo que a gente tinha programado passar aqui para vocês, nessa questão de uma visão geral. Se vocês tiverem dúvida ainda, bom, aproveita e coloca aqui, alguém já colocou aqui no ponto de interrogação, um comentário ou uma dúvida. Vão dando os coraçõezinhos aqui, que eu vi um subindo aqui agora há pouco. Taca o dedo aí no coraçãozinho aí para ajudar a gente aí, aperta aí, todo mundo aí. Tá? E quem não segue a Escola de Tributos Municipais, vai lá em cima, abaixa lá, tem tipo uma setinha e começa a seguir agora, tá? Faz isso agora. Tá? Aí você deu o coraçãozinho, subiu lá, conferiu se você está seguindo a escola ou não, se não está seguindo, aperta no botão de seguir, faz isso agora, e daí corre aqui e deixa sua dúvida aqui, o seu comentário no ponto de interrogação, que eu vou começar a ler agora. A gente está com um aqui, daí se aparecer mais, a gente vai colocar mais, tá? Então, estou vendo aqui o pessoal chegando, o Edivans falou exato, professor Rafael, contudo, empresas optantes do Simples Nacional deverão fazer um planejamento tributário para verificar se deverá recolher exatamente. Aí vai depender de cada caso, né, Edivans? Cada caso é um caso. Eu posso ter um optante do Simples Nacional com um perfil que seja melhor continuar recolhendo pelo Simples. Agora eu posso ter um optante do Simples Nacional que o perfil dele vai falar o seguinte, olha, é melhor você recolher o IBS e a CBS fora do Simples. Vai depender, isso tudo é planejamento, né? E só reforçando aqui que a gente está previsto aqui no curso de fiscalização do Simples Nacional com o professor Edivans Pascoal em abril, tá? Então, vocês já meio que programem, fiquem atentos aqui à Escola de Tributos Municipais que a gente vai estar divulgando aqui para vocês, tá bom? Então, vamos ver aqui quem colocou comentário aqui, vamos ver. A Zil Lopes. Como fica a alíquota fixa do ISS? Enquanto existir o ISS, fica do jeito que está. A partir de 2033, de 1º de janeiro de 2033, que o ISS vai morrer, o ISS morre em 2033, a partir desta data, não tem mais alíquota fixa do ISS, por quê? Porque não vai existir mais ISS, tá bom? Beleza, Zil Lopes? Vamos ver aqui quem mais. Vamos colocando os comentários de vocês aqui também. Aí o Edivans falando aqui. Minha
opinião é que a longo prazo o Simples Nacional também irá morrer. Faz sentido, assim, né? Ou talvez ele vai ser brutalmente reestilizado. Porque o que a gente tem no Simples Nacional hoje? A gente tem o recolhimento do ICMS, apesar que, assim, deixa eu abrir um pouco o horizonte de vocês. O Simples Nacional não é exclusivamente um regime tributário. É um regime para micro e pequenas empresas. Não há, na lei do Simples Nacional, na lei complementar ali, 123, que trata do Simples Nacional, não há só regramentos tributários. Há vários outros regramentos ali dentro. Tá? Regramentos referentes à licitação, né? Participação nos certames licitatórios para vender para o Estado, para o governo federal, para os municípios. Então, há outros regramentos além do tributário. Né? Não sei, talvez isso continue para o Simples. Mas, falando de tributação, é um recolhimento simplificado de tributos. E quais tributos, né, são esses? Aí eu tenho o ISS e o ICMS, que eles vão morrer, e vai ser, nascer aí o IBS, e você tem lá PIS, COFINS, imposto de renda, cota patronal do empregador, tá? No Simples Nacional. Então, e a gente tem aqui outras situações que vão morrer, por exemplo, o PIS e o COFINS, ele vai morrer. PIS e COFINS está virando a CBS, tá? PIS e COFINS vai virar a CBS. Então, pode ser que ou vai enxugar bastante lá, eles vão retrabalhar esse regime, ou pelo menos da parte tributária, talvez acabe que aquilo tenha aí uma forte alteração. Vamos acompanhar aí ao longo do tempo como que vai virar. Vamos ver quem mais aqui. A Ana Rita falando, agora em 2024 já sofremos alguma mudança em tributos? Olha, Ana Rita, para o tema de hoje, que é o IBS, zero. Tá? Para o tema de hoje, que é o IBS, zero. Agora, para alguns outros temas, se houve alguma movimentação de Estado ou de município, onde foi publicada a lei até 31 de dezembro de 2023, que eu duvido, sei lá, são mais de 5.500 municípios, eu não vou saber todos, mas eu duvido que alguém se movimentou tão rapidamente para instituir alguma lei. E o que seria isso? Para os estados, eles poderiam estar mexendo no ITCMD e no IPVA, principalmente, tá? IPVA alargando a sua faixa de incidência, não incidindo só sobre veículos automotores, né? Como a gente conhece atualmente carro, moto, ônibus, caminhão, mas também sobre aeronaves, embarcações, só que o Estado deveria ter feito uma mudança até 31 de dezembro para ser válida já, tá? Em razão do princípio da anterioridade, das anterioridades. E no caso dos municípios, os municípios já poderiam estar se aproveitando, por exemplo, da instituição de um novo tributo, que eu estou chamando de Comprelp, tá? Que é uma contribuição para o financiamento e melhoria do sistema de monitoramento e preservação dos logradouros públicos. Então, se algum município já se movimentou em relação a isso, no final do ano de 2023, ele pode, a partir de 2024, já ter algum efeito em tributação. Então, esse é o ano aqui para os municípios, né? Aqui, como a gente é voltado mais para municípios, trabalhar já uma legislação voltada para a COSIP, para fazer algum possível ajuste na sua lei da COSIP, e também, aí, com certeza, a lei da Comprelp, para que isso, a partir do ano que vem, possa ser aí arrecadado. Tá? E COSIP e Comprelp, a gente vai estar falando amanhã um pouco mais detalhadamente. Referente COSIP, Comprelp e, inclusive, contribuição de melhoria, vai ter um curso aqui na Escola de Tributos Municipais, no final de fevereiro, ainda a gente está definindo a data, onde vai ser do zero a implementação da COSIP, Comprelp e a contribuição de melhoria. Tá? Então, já fiquem ligados aí também, que a gente vai estar trazendo essa novidade aí para vocês, tá bom? Vamos ver aqui quem mais. A Ana Rita, que eu acabei de ler, vamos ver se tem mais alguém. O Henrique. O Executivo Fiscal continua na Justiça Estadual, já que o Comitê será um órgão nacional. Isso aí vai ter uma definição mais pormenorizada ainda quando sair
a lei complementar e os grupos de estudo ali vão trabalhar isso, tá? Só que muita coisa ali, quem vai fazer essa defesa vai ser aí os próprios servidores, ou do município, ou do estado, né? Dependendo aí de cada caso, mas aí vai ser através desse comitê, tá bom? Pelo menos a princípio, tá? Pelo que eu entendi até o momento. A Elisângela pergunta, no Simples Nacional, no fim do ISS e ICMS, não existirá mais MEI? Então, o MEI, né, inclusive o Edvanso Pascoal, que está aqui, a gente só não conseguiu colocar, é especialista nessa questão de fiscalização de MEI, de Simples Nacional. O MEI, depois você me corrige aqui, qualquer coisa, Edvanso, escreve aí. Tá? O MEI, ele é optante do Simples Nacional. Tá? Então, aquele microempreendedor individual, né, que se enquadrou ali para estar em uma daquelas atividades de MEI, né, e que fez a opção ali por ser o MEI, ele é optante do Simples Nacional. Então, ele tem regras ali específicas. Tá? No caso do MEI, ele recolhe uma contribuição fixa a título de INSS lá, né, para ele, e se ele prestar serviço, ele recolhe R$5 de ICMS a mais. Se ele vende mercadoria, ele recolhe R$1 de ICMS, ou 5 de ISS, ou 1 de ICMS. Se ele fizer as duas atividades, ele vai somar para R$6. Tá? Em algum momento, se o Simples Nacional acabar, eu penso que o MEI vai acabar. Né? Mas se não, talvez eles tentem reformular essa questão do MEI aí para manter essa tributação diferenciada e incentivar a regularização. Porque quando o MEI foi criado lá atrás, eu nem lembro a data correta, acho que é 2008, 2009, alguma coisa assim, que foi criado, foi com o intuito de tirar da informalidade uma série de pessoas. A ideia do governo é que o brasileiro acaba desvirtuando tudo, né? Começa a fazer para ficar no meio que não é meio, não cabe no meio. Mas eu penso que talvez isso também passe por uma forte reformulação. Tá? Vou ver aqui. Ana Rita, como saberemos a data desse curso de fevereiro? Tem como recebermos essa informação? Tem. Ó, semana que vem a gente vai estar liberando aí a data que vai ser o curso da COSIP, né? O curso do zero, a implantação da COSIP, da Comprelp, da Contribuição de Melhoria. A gente vai estar liberando na semana que vem a data que vai ser o curso sobre a reforma tributária. O curso da COSIP, Comprelp, e Contribuição de Melhoria, eu vou ministrar o curso, e o curso da Reforma Tributária vai ser ministrado pela professora Cláudia, tá bom? Mas fiquem aqui atentos aqui na Escola de Tributos Municipais, que na semana que vem a gente vai estar divulgando as datas e mais detalhes aí, tá bom? Inclusive, faço convite para quem é membro do Clube do Fisco, né? Lembrando que membro ativo do Clube do Fisco tem até 80% de desconto. Então, você comprando como CPF, sendo membro ativo do Clube do Fisco, você vai ter até 80% de desconto, tá bom? Vamos ver se tem mais comentários aqui. Não, acho que acabou os comentários. Aí chegamos aí a 1h30, mais ou menos igual à live anterior, sobre a reforma tributária. Mais alguma coisa? O Gil Espíndola começou a seguir a gente aqui. Obrigado, Gil. Tá? Mais um reforço, a Elis Bars também começou a seguir. Pessoal, tem uma meta aqui de 5.000 seguidores até amanhã. Tá? Então, ó, quem não está seguindo e está aqui ao vivo, segue. Está assistindo logo depois, segue aqui a Escola de Tributos Municipais. Compartilha essa live e pede para os seus amigos seguirem. Tá? Pede para os seus amigos seguirem aqui a gente vai estar trazendo bastante coisa. A gente vai ver aqui, ó, no primeiro trimestre desse ano, a gente vai estar quase com uma live por semana sobre reforma tributária, além do curso. Tá? Então, fiquem atentos aí. Deixa eu pegar aqui na descrição. Obrigado aí pelos coraçõezinhos. Vão dando aí que eu vou lendo. Agora eu consegui pegar algumas coisas aqui de quem não colocou na caixinha aqui, tá? No ponto de interrogação. Vou ler agora. Antes de eu começar a ler, eu vou pedir para vocês darem mais coraçõezinhos aí. Então vamos lá. O Marcelo, ele colocou aqui. Os municípios podem perder muita relevância no contencioso administrativo caso o comitê atribua essa decisão de contencioso aos estados, sobretudo se houver integração? Não, pelo contrário, tá? Tudo que for lá do comitê gestor, tá?
tudo que é do comitê gestor vai ter que ter uma espécie de uma paridade. Então, vai ter que ter município e estado participando. Tá? Então, isso aí vai ter que ocorrer. O Edivans, a princípio, ainda não houve afetação no MEI. A princípio, ainda não. Para o MEI, não. Houve uma pequena afetação aí no Simples Nacional para quem não está enquadrado no MEI, tá? Que foi o que eu acabei de falar aqui anteriormente. O Edivans falando que devemos aguardar aí as regulamentações da LC, perfeito. O MEI foi criado em 2008. Eu não lembrava se era 2008 ou 2009. Ana Rita, muito boa live, parabéns. Vamos deixar os coraçõezinhos aí e seguir aqui a escola. Senta o dedo ali em cima e segue a escola. Deixa eu ver o que mais aqui. Acabou aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem um outro comentário. O Henrique. Faz uma promoção para aderir ao Clube do Fisco quando bater 5 mil. Então, o Clube do Fisco a gente já tem um valor assim bem acessível, tá? E a gente entrega muito material e muitos benefícios aí no Clube do Fisco. Então, o Clube do Fisco, não vou mentir para vocês, a gente não consegue trabalhar muito a questão do valor ali do Clube do Fisco, tá? Agora, quem é membro do Clube do Fisco, cara, imagina, vamos fazer um curso de R$500. Se você já tiver elegível a 80% de desconto, você vai pagar só 100. Então, aí você já teve R$400 de desconto. Já vai pagar alguns meses do Clube do Fisco. Tem um curso de R$1.000. Você vai ter 80% de desconto, você vai ter R$800 de desconto. Já pagou quase um ano de Clube do Fisco. Tá? Então, o Clube do Fisco é muito vantajoso. E isso eu estou falando só dos descontos, tá? Do Clube do Fisco, que ele dá. Fora que já tem aulas gratuitas, tem cursos gratuitos lá para membro do Clube do Fisco. Enfim, é muito bacana, tá? Vale a pena aí. A Ana Rita perguntando como faz para aderir ao Clube do Fisco. Duas situações, Ana. Você pode mandar um direct aqui para a gente mandar o link para você já direto, tá? Eu já mando o link, você já entra, já se cadastra. Ou você pode entrar www.escoladetributos.municipais.com.br www.escoladetributos.municipais.com.br. Aí lá você vai buscar uma aba chamada Clube do Fisco. Ele vai estar lá com algumas informações sobre o Clube do Fisco. Tá? E vai ter em alguns momentos do texto e no final, clique aqui e torne-se membro. Aí você clica lá para você se tornar membro do Clube do Fisco. Tá bom, Ana Rita? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Não. Então, tá bom. Pessoal, hoje o Clube do Fisco está só R$65, tá? Quem entrar agora, já vou até dar um spoiler aqui. Quem entrar agora vai estar entrando antes da correção que a gente está fazendo, tá? A correção a gente vai fazer em março, então a partir de março o valor vai ser outro. Só que quem entrar agora vai ficar o ano de 2024 pagando o valor de agora, tá? Pagando o valor de agora. Então, não vai aumentar, tá bom? Então, por isso é importante entrar agora lá, que a partir de março vai ter uma correção lá, tá bom? Aí quem entrar a partir de março, deixa eu suplementar de março para frente, vai estar com um valor diferente, beleza? Então, pessoal, era isso, né? Muito obrigado, que 1h33, muito grato aí a presença de todos. Peço desculpas aqui ao Edivans por não ter conseguido a gente se conectar aqui, não sei qual foi o problema. Peço desculpas aí ao pessoal que entrou e estava esperando também o Edivans. A gente teve um problema, mas eu tentei tocar aqui da melhor forma possível. O Edivans participou aqui comentando, né? Então, muito obrigado aí a participação e a presença de todos. E convido vocês para amanhã, tá? Amanhã às 19 horas, a gente vai continuar a reforma tributária. Amanhã a gente vai falar sobre, amanhã que é dia 18 de janeiro, sobre a COSIP, sobre a Comprelp, sobre o IPTU e sobre as retenções. Sobre todos esses assuntos, tem novidades trazidas pela Emenda Constitucional 132. Aguardamos vocês, então, amanhã às 19 horas, nesse mesmo canal aqui no Instagram da Escola de Tributos Municipais. Muito obrigado, pessoal, e aguardo vocês amanhã. Abraço, tchau, tchau.